Olá, servidores públicos, olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. E o nosso programa de hoje é exatamente sobre o que aconteceu na plenária das entidades de servidores públicos do Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E você vai ver hoje no nosso programa o debate, as colocações de todas as entidades centrais, associações, sindicatos que estiveram na Assembleia Legislativa, na plenária do Serviço Público e na organização da nossa greve do dia 18 de março. Veja. A gente está no meio da discussão da reforma da Previdência e a gente passou o ano passado inteiro discutindo a reforma da Previdência. E como a reforma da Previdência, que está agora aqui no Estado, ela não é mais do que um elemento de uma mudança estrutural que está se propondo para o Estado brasileiro. E essa mudança, ela não é uma mudança no Brasil. Ela está imersa num grande projeto de alteração da reorganização do capitalismo no globo. Se a gente não compreender isso, a gente não compreende o que está por trás de tudo isso. O movimento que acontece aqui está acontecendo no núcleo do estado do bem-estar social na Europa. Não é diferente. Né? É que chega aqui para a gente com um grau de radicalidade muito maior. Vocês devem ter acompanhado, estão acompanhando as greves na França, e a pauta não é tão diferente da nossa pauta aqui. O que isso significa de fato? O que está por trás de tudo isso? Existe uma enorme crise global que explode a partir de 2008, uma reorganização do sistema capitalista que coloca em xeque uma série de padrões e organizações que a gente tinha até então, e aquele Estado social-democrata, liberal, que foi construído a partir de 1948, que começa a ser desconstruído já no final do século passado, no final do século XX, ele se intensifica. E ele se intensifica, em grande medida, porque a noção de centralidade do sistema está se alterando. A gente sempre entendeu o sistema capitalista, até a forma como a gente organiza o movimento sindical, é a partir da discussão da base industrial. E o conceito de indústria está se transformando. Cada vez menos é menos importante o produto em si, e cada vez mais é importante o serviço. O sistema está colocando para dentro dele o setor de serviços como o mecanismo de reprodução do sistema do capital. Bem, o que isso na prática significa? Vou dar um exemplo bem simples. Durante muito tempo, o setor automotivo foi a locomotiva do sistema capitalista. Não, tanto até que a gente fala isso até o sistema de acumulação fordista e etc. Hoje, uma empresa produtora de automóveis se autodenomina uma empresa de provimento de mobilidade. Muito bem, quando o setor de serviço vai entrando para o núcleo do processo de reprodução do sistema, isso de um lado. E de outro, a taxa de financiarização vai se apropriando cada vez mais de parcelas da produção real, você vai tendo que reapropriar aquilo que o Estado do bem-estar social de alguma forma devolvia a partir dos serviços públicos, a partir dos direitos sociais. Isso é uma construção a partir de 1948, no pós-guerra. O Chico de Oliveira chamava isso da teoria do antivalor. Né? Você devolvia partes da mais-valia expropriada por meio do serviço público, por meio por meio dos direitos sociais que se efetivavam pelo serviço público. Muito bem. O sistema financeiro come, eu estou acelerando muito essa discussão, que são bem mais longas, mas o setor financeiro come parte da taxa de retorno, de um lado, reintegra os núcleos de produção e o serviço está no meio de tudo isso. E qual é o serviço mais lucrativo que a gente tem e que a gente, de fato,
coloca toda a sociedade para se mobilizar em torno desse serviço. São os direitos sociais. É saúde, é educação, é previdência. O processo de privatização e mercadorização dos direitos, ou seja, os direitos compreendidos como mercadorização, é algo que a gente já está assistindo há algum tempo. Prestem atenção no que significa o debate que a gente está hoje, que a gente vai discutir esse ano, que é a renovação do Fundeb, ou a não renovação do Fundeb. O debate do Fundeb está posto para nós. Hoje, no Brasil, já não existe mais editora nacional de livro didático. Todas estão na mão do capital internacional. Os sistemas educativos entraram no município como uma forma de negócio que se apropria, que transforma em mercadoria parte importante da própria lógica educacional. Sistemas educacionais privatizam de uma forma indireta por meio dos sistemas, por meio da COC, nós temos vários sistemas que estão rodando por aí. Isso pegando a educação. Se a gente for para a saúde, hoje, tem dois movimentos de privatização da saúde já acontecendo. Não é que vai acontecer. O primeiro deles é o mais tradicional que a gente assiste desde que a gente perdeu a disputa em 88, que é os planos de saúde. O maior plano de saúde hoje no Brasil é de propriedade da maior empresa de seguros de saúde do mundo, que é o United Health Group. Ela é dona da Amil. O segundo grupo que domina o sistema de saúde privado no Brasil já está vinculado ao sistema financeiro, né, baseado na lógica de seguros, que são o Bradesco, que é o Itaú, que é a Porto Seguro, por dentro dessa lógica. Então, todo mundo que tem plano de saúde, ou está na mão de grupo internacional, o terceiro grupo, que é o grupo Notre Dame, ele é de propriedade do fundo de investimento norte-americano. Ou ele está, de um lado, na mão dos grupos internacionais, ou, no outro lado, ele está na mão do sistema financeiro. Isso é a saúde privada. Bem, mas a saúde privada, ela pega 40 milhões de brasileiros. E o resto? Bem, gente, é só a gente sair aqui, dar uma rodadinha em qualquer shopping, vocês vão ver o tal dos doutor qualquer coisa. Doutor Consulta, Companhia da Consulta, etc. O que são isso? Isso nada mais é do que as policlínicas populares que o modelo chileno implementou desde o Pinochet. É importante lembrar que no Chile, que está tendo as convulsões todas que nós estamos vendo, não existe saúde pública como existe no Brasil. E aí, como é que isso se organiza? Se organiza por uma teoria, que é a teoria do Voicher. Então, o que acontece? Quem pode pagar, paga o plano de saúde. Quem não pode pagar o plano de saúde, junta as moedas e paga a policlínica privada. E quem nem isso consegue, o Estado concede um voucher focalizado para que você possa ter atendimento médico. Bem, a teoria do voucher, ela extrapola, ela vai chegar na saúde por esse mecanismo, ela está na educação, começando por baixo, por meio das creches, e por cima, por meio do ensino superior, e vai afunilando. Não é à toa que hoje, por exemplo, boa parte das fundações empresariais estão começando a investir na educação de nível médio, e por isso a reforma do ensino médio. E vai descendo. No caso da educação, em especial, nós estamos retornando uma discussão que nós fizemos na década de 30 do século passado, que foi o embate que nós fizemos entre uma educação laica e a educação religiosa. Toda essa discussão que a gente foi embate lá dos pioneiros de 32, ela está posta agora. Só que quando a gente fez esse debate na década de 30, 40 e 50 do século passado, o nosso embate era com as escolas católicas. Hoje, o nosso embate é com as escolas protestantes e as escolas evangélicas. Então, um embate que vai acontecer é que o direito de você escolher onde você bota o seu filho, e por isso o Estado vai dar um voucher, ele realimenta uma discussão na educação que está demarcada e que a gente superou há quase um século, mas que retorna. E retorna pelo veio da privatização. Então, eu só estou chamando a atenção que a privatização, não necessariamente, ela é a venda direta, como a gente está assistindo com a Petrobras, vai picando e vendendo. Por isso a greve. Mas ela vai acontecendo de várias formas. A nossa maior disputa está colocada este ano, porque é a disputa do fundo público. Quando a gente fala de disputa do fundo público, é que o fundo público é, de fato, a maior parte do orçamento da União e dos orçamentos de estados e municípios. Ele se dá por meio da saúde, da educação e da previdência.
com todos os dramas que nós vivemos ano passado, na briga contra a reforma da Previdência, a gente teve uma enorme conquista que a gente não pode desprezar. Nós conseguimos tirar a capitalização da Previdência. E o próprio Guedes já disse que quer fazer uma outra reforma da Previdência em algum momento para reintroduzir a capitalização. O que é a capitalização? É o modelo chileno. O que é isso? É passar para o sistema financeiro a nossa Previdência Social. E você focaliza para quem não pode pagar, que é a assistência, que eles estão discutindo um modelinho, que eles tinham lá montado e apresentado no Congresso. Isso a gente conseguiu retirar. Agora, como é que essas coisas estão imbricadas e como é que essa discussão vai se dando? Nós estamos com a PEC emergencial. Aí, já está tramitando no Congresso. Mexe com uma série de direitos dos servidores, inclusive a possibilidade de reduzir salário e reduzir jornada. Mas não é só isso. Eles estão mexendo em todos os fundos, reorganizando o fundo, desmontando fundos e trazendo para dentro do universo do Estado, da administração da Ministério da Economia. Entre eles, o FAT, que é o fundo que financia toda a base do seguro-desemprego e qualificação profissional no Brasil. Não pública, quer dizer, pública, porque tem o Sistema S no meio disso. Então, isso é uma coisa. Então, previdência, reorganização do fundo, e agora nós vamos assistir reforma administrativa. Prestem atenção na reforma administrativa, meu tempo está acabando, mas reforma administrativa, eles recuperaram a discussão de carreiras típicas de Estado e vão aplicar a reforma administrativa para os servidores dos direitos. E se nós não fizermos esse embate muito claro com a população, a gente vai perder o debate. Porque a mídia já está falando o tempo todo contra o servidor, há uma construção, uma desconstrução do serviço público todo dia. Não sei se vocês conhecem como é que o sistema de saúde norte-americano foi desmontado na época do Nixon. Ele foi desmontado por meio de algo muito parecido. Todo dia nas redes americanas aparecia o caos nos prontos-socorros, de um lado. E no intervalo do comercial do jornal, aparecia a propaganda dos sistemas de saúde privado. E eles privatizaram o sistema de saúde nos Estados Unidos. Que o Obamacare, ali, para vocês verem o rolo que foi recentemente esse debate dos americanos, que nada mais é o Obamacare do que o sistema de Voice. Só para a gente entender um pouquinho esse negócio. O nosso processo é o mesmo. Então você vai retirando recursos, com a PEC do fim do mundo, limitou o gasto público pelos próximos 20 anos, inevitavelmente nossos gastos com saúde aumentam, porque a população envelhece, você limita o gasto, a qualidade média do serviço público se deteriora, nesse processo você denuncia a má qualidade do serviço público e vende o serviço privado. É isso que nós estamos assistindo, já, imediatamente, o tempo todo. E aí, gente, é lógica do setor privado. No começo ele funciona muito bem, 5 anos depois ele não funciona mais. Quem tem plano de saúde sabe do que eu estou falando. No começo do sistema é sempre lindo e maravilhoso, hoje é só pegar a fila de processos que nós temos contra o plano de saúde. A reforma administrativa vem sobre os servidores que são o braço do direito social no Brasil. A desconstrução do Guedes é uma desconstrução do artigo 3º da Constituição, que nós, a duras penas, conseguimos constituir, colocando o direito social como obrigação de Estado. Nós avançamos a partir de 88 e, a duras penas, nós construímos, com todos os nossos dilemas, os nossos problemas, mas nós construímos um estado de bem social razoável no Brasil. Com um monte de problema, mas razoável. E é o que ele quer desmontar. O fim da estabilidade que eles estão propondo não é para juiz. O fim da estabilidade não é para servidor do legislativo, provavelmente. Virá sobre professores, sobre médicos, sobre enfermeiros, sobre assistente social. Virá sobre o braço que efetiva o direito social no Brasil. Sem o servidor público da saúde, da educação, da assistência, você não efetiva o direito social. Se você não efetiva o direito social, ele vira mercadoria, eu vendo no mercado, muito mais fácil. A justificativa para que eu possa vendê-lo no mercado é deteriorá-lo ali na ponta, cotidianamente, com diminuição de recursos, de um lado, redução dos servidores do outro. Prestem atenção, vocês conhecem o serviço público muito melhor do que eu, vocês sabem que nós estamos vivendo, neste exato momento, nos próximos 5 anos para trás e para frente, o fim do ciclo dos concursos que
começaram em 88, 89 e foram até 93. E com as reformas, inclusive, muita gente se aposentou. E com a reforma agora mais ainda. Se nós não abrirmos concurso nos próximos anos, o que a gente vai assistir é um esvaziamento acelerado do serviço público com a aposentadoria dos atuais servidores que se concursaram logo pós-Constituição. A proposta deles que eles dizem é, mas nós não vamos mexer no servidor agora. Mentira. 2 movimentos vão acontecer. Uma parte dos servidores vão se aposentar e vão ser mexidos pela própria reforma da Previdência, que já está mexendo. Primeiro problema. Segundo, eles dizem que os novos concursos já irão entrar numa nova lógica, que é essa da que a gente está falando. Um professor hoje é a carreira que menos recebe de nível superior no Estado. A estabilidade é algo que atrai uma parte importante de pessoas para vir para a educação. A hora que você tirar a estabilidade e não compensar com salário, porque não tem dinheiro, porque a PEC do Fundo do Mundo não permite isso, o que vai acontecer? Você vai esvaziar as carreiras do magistério. Ao esvaziar, que na saúde a gente já está assistindo, ao esvaziar as carreiras do magistério, o que vai acontecer? Você vai ter problema na escola. Qual a alternativa? Vamos fazer o VOICE. Esse movimento está todo montado. Essa é a proposta deles. Então, vamos tentar, só terminando a minha fala, este ano é um ano de luta e defesa dos direitos sociais. Se a gente não compreender isso e não conseguir vender isso, conseguir conscientizar a população desse enfrentamento que a gente tem, a gente só vai perceber isso quando, daqui 10, 15, 20 anos, quando não existir mais. É só assistir o que acontece no serviço de saúde no maior país liberal do mundo, que é os Estados Unidos. Não precisa ir muito longe, não. Só para a gente olhar com bastante atenção disso, tá? Gente, eu encerro a minha fala aqui, a ideia era só fazer uma conversa maior com vocês. Em outros momentos, a gente tem números, mostra isso com muito mais detalhe, mas eu acho que hoje a discussão é mais de luta do que de qualquer coisa. Obrigado, gente. Eu queria dizer aqui, atendendo até a finalidade dessa reunião, que de 4 a 8 de fevereiro foi feito um grande congresso do nosso Sindicato Nacional, que é o ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior, e uma das resoluções que foi tiradas nesse congresso, que foi o maior congresso que o ANDES já fez, um congresso histórico, que tinha quase 700 pessoas participando desse congresso, mais de 600 delegados, vindos do país inteiro. Foi quase unânime, praticamente unânime, a resolução de que estaremos trabalhando na construção de uma greve nacional pela educação a partir do dia 18, cujo primeiro passo seria no dia 18 de março, e a ideia de que construiríamos essa paralisação nacional em conjunto com as centrais sindicais e com todos os sindicatos que tiverem preocupados com a soberania nacional, com a questão da ciência, da tecnologia e da educação, e a ideia de que esse seria um primeiro passo, um segundo passo seria a construção de uma greve nacional do serviço público, por conta até do que foi falado aqui pelo nosso colega do Diese, e, em seguida, uma greve nacional de todos os trabalhadores. A ideia é construir um movimento de resistência de tal maneira que a gente possa derrotar as políticas de Bolsonaro e Dória que estão impondo sobre nós. A minha intervenção aqui nesse momento é sobre o que a gente estava conversando antes, porque nós, na qualidade de trabalhadores do serviço público, a nossa missão ela é dupla. Além de defender os nossos trabalhos, nós temos que dialogar com a população. E eu penso que o que tem, porque alguns dos nossos serviços, a população demora muito para entender que perdeu. Então, a nossa tarefa é estar falando todo dia sobre essas questões. Vocês viram, mesmo que a capitalização não passou, no INSS, todo dia eles estão falando que tem 20 mil, 12 mil, sei lá o quê, de tantos benefícios parados. Ocorre que nós já fizemos
denúncias enormes no Ministério Público, falando que faltava funcionário, tudo isso que ia acontecer. Então, assim, mesmo que o governo não está conseguindo agora, nós temos que estar em alerta, porque no futuro ele vai tentar colocar de novo uma reforma administrativa, de modo que os trabalhadores e a população não consigam mais os benefícios que podem vir a ter. Bruno Covas, cidade de São Paulo, é o que está fazendo na saúde de forma acelerada nos hospitais, nas UBS, fazendo vouchers agora também para as creches também na cidade de São Paulo. E por isso não tem outro caminho que a gente não faça, que não seja unidade do funcionalismo para construir uma grande greve no país, no estado, na cidade de São Paulo. Nós temos essa tarefa e nós viemos construindo já desde o ano passado, dentro do sindicato, na CUT também, no macro setor do funcionalismo, dentro da cidade de São Paulo, no Fórum das Entidades, a Margarida vai falar na sequência aqui, que reúne todas as entidades que têm servidores na base na cidade de São Paulo, e é o terceiro ano consecutivo que a gente vem buscando essa unidade, e a gente conseguiu construir a partir disso uma greve de 100 mil pessoas, que se repetiu em 2018, 2019, então é possível a gente construir essa unidade e botar o povo na rua, não tem outra saída. 18 de março, greve do funcionalismo no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro. Vamos todos juntos construir. Este nosso momento é o pior que eu já vi em toda a minha vida, em toda a minha luta sindical, que já tem mais de 30 anos. É um ataque sistemático a todo o serviço público. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos eliminar, ou pelo menos, por algum tempo, esquecer as nossas diferenças, porque somos diferentes, sim. A minha entidade é uma entidade independente, apartidária, nós não somos filiados a nenhuma central sindical, mas, nesse momento, isto não interessa. Ou nós conseguimos unir todas as entidades que representam servidores públicos e que, portanto, têm a obrigação de defender o serviço público, ou o trator está em movimento e vai nos esmagar a todos, implacavelmente. O Sérgio, que me antecedeu, mencionou o movimento que nós conseguimos fazer na cidade de São Paulo, com mais de 100 mil pessoas à porta da Câmara Municipal de São Paulo. Naquele histórico 27 de março de 2018, nós conseguimos deter a máquina. Porém, passado um tempo, o governo se reorganizou com seus parlamentares, e em 26 de dezembro, embora nós tenhamos conseguido melhorar muito a proposta que estava lá para ser discutida, que era a Previdência Municipal, nós melhoramos sim a proposta. Porém, o governo conseguiu fazer aprovar, e eu tive que ouvir de muitos vereadores ali: vocês hoje não puseram 100 mil pessoas, como se a gente pudesse, em 26 de dezembro, um dia depois do Natal, colocar 100 mil pessoas na rua, que fosse fácil. Nós tínhamos mais de 20 mil. Para concluir, nós temos, sim, que nos unir. O Brasil todo, todas as entidades que representam servidores públicos municipais, sejam elas associações, sejam sindicatos, sejam federações, confederações, centrais sindicais, todos nós temos que nos unir e temos que ir para a rua. E esclarecer também a população, porque a população não está entendendo o que está acontecendo. Muito obrigada. Mas, lamentavelmente, no dia de hoje, aliás, desde sexta-feira, o ato do ministro Toffoli estava concluso, quer dizer, o voto dele. E saiu hoje. Ele só, na verdade, caça as liminares. Ele não dá, ele não deu justificativa do porquê caçou, qual é o conteúdo. Importante chamar a atenção que lá tinha, nesse momento, tinha duas liminares, que versa sobre a emenda constitucional, que é a que vai ser votada primeiramente, né? Uma que tratava do rito, que é do deputado Emídio de Souza, e a nossa da POSP, que tratava do conteúdo, aquela que, enfim, discutia a presença do subsídio ao invés de salário base, enfim, de salário
a questão referente às readaptações, adoecimento, incorporações de décimo e por conseguinte. Bem, são matérias que vai de acordo com a reforma da Previdência que o senhor Bolsonaro quer impor e que o Paulo Guedes está querendo fazer andar na Assembleia, no Congresso Nacional. Ou nós nos levantamos, ou nos levantamos. Porque a reforma da Previdência, aqui no Estado de São Paulo, já contém essa matéria. Né? Então, o que eu peço para vocês é o seguinte, no dia de hoje, já está prevista votação do método de votação, que é a forma como nós vamos votar. Pergunte se eu já recebi, ou um dos deputados ou deputadas já recebeu como vai ser a votação. Não, Lica, ninguém recebeu. Tá? Então, quer dizer, chega na hora, é bloco, é por destaque, de que forma vai votar? Então, é rolo compressor. Então, a gente está vendo uma forma aí, né, para tentar, no mínimo, acertar, enfim, fazer discussão, ganhar tempo para ter mais gente na casa. Nós convocamos uma parte do que podíamos convocar. Com relação de 18, só para terminar, a PUESP aprovou no seu 26º Congresso, bem como a 7ª Conferência Nacional, a participação da greve geral dos servidores, conforme a CNTE, só que de forma ampliada, porque a CNTE era a greve geral da educação, e que ampliou a CUT da forma como abraçou, né, ampliou acertadamente nesse momento difícil que nós estamos fazendo. Então, dia 18, com certeza, a PUESP, junto com vocês, nós vamos fechar escolas. Quem é de posto de saúde vai fechar posto de saúde, quem é da polícia não vai trabalhar, porque vai ter greve geral dos servidores públicos neste país. Agradeço, muito obrigada. Vou lá para a minha etapa agora, para ver se a gente dá uma segurada ainda, né, e ganha tempo aí para poder discutir pelo menos mais algumas coisas. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que vem até você trazer o que está acontecendo no serviço público e com os servidores públicos. Até o nosso próximo programa.